Domingo de clássico no Maracanã, clima pesado no Carioca e decisões importantes acontecendo também fora de campo. A expectativa cresce com rumores fortes sobre um possível retorno histórico de Lucas Paquetá ao Flamengo. Se inscreve no canal, deixa teu palpite nos comentários e se prepara porque hoje o bicho vai pegar. Dois times que evitaram o risco de entrar na zona do rebaixamento. O Flamengo só conseguiu 1 ponto em 3 jogos com seu time sub-20. O Fluminense não usou sub-20, mas mesclou bastante. Enquanto estava perdendo por Nova Iguaçu, com a pontuação que tinha naquele momento, entraria na zona do rebaixamento, jogaria o clássico sob mais pressão. Os dois acho que já afastaram um pouco isso, né? Não vai ser esse o tema do jogo. Eu acho que o Flamengo ainda tem um pouco, Barreto, porque tem um jogo a mais, né? O Flamengo ele antecipou um jogo da 4ª rodada contra a Portuguesa e empatou. Então acho que seria... O ideal para ele seria vencer esse clássico para aí sim ficar jogo da quinta muito mais tranquilo. Jogo da 5ª rodada. Para ficar muito mais tranquilo pelo fato de ter um jogo a mais. Mas o desempenho do Flamengo contra o Vasco no meio de semana, ele foi muito, eu diria até um pouco assustador, porque você vê um time que treinou pouco, que está voltando... E parecia que estava em plena atividade ao longo do ano. E era um time bem mexido, né? Tava o elenco principal, mas não estava o time titular. Era menos da metade do time que começou a final da Libertadores, por exemplo. O lateral direito da base jogando improvisado na lateral esquerda. E o que a gente viu em campo foi um massacre tático, a verdade é essa. O Vasco deu 2 chutes contra 30 do Flamengo. Mas o Barros foi expulso no início do segundo tempo. Mas antes disso já estava 14-2 em finalização. Né? E assim, uma supremacia muito grande. Não estou dizendo que isso vai acontecer de novo contra o Fluminense, mas é um bom indício daquilo que o Flamengo pode fazer de novo nessa temporada. E o Fluminense ele tem, é claro, nesse momento um cenário melhor que o do Vasco, né? Mais material humano em relação ao Vasco e mais peças de reposição também, já que nesse início de ano está todo mundo rodando o time. O Fluminense já pode ter o Savarino? Não entrou em campo pelo Botafogo, seria só uma questão de regularizar. Não sei, acho que esse jogo ainda não, né? Mas eu também não sei te confirmar, não. Eu confesso que eu não vi notícias sobre a inscrição do Savarino. Mas... bem provável que às vezes o Flamengo, ele às vezes possa mexer, né, em uma outra peça, por causa dessa questão da minutagem. O Fluminense jogou na 5ª, um dia menos para descansar, do que o Flamengo jogou na 4ª. O Fluminense vai rodar também. E o Flamengo ele tem o clássico contra o Fluminense, São Paulo, quarta-feira, e domingo a final da Supercopa do Brasil contra o Corinthians em Brasília. Dentro desses 3 jogos, é difícil você elencar uma prioridade, né? Porque é a estreia do Brasileirão, você vai defender um título de Brasileirão fora de casa contra o São Paulo. Clássico contra o Fluminense precisando vencer para afastar de vez essa situação de luta contra rebaixamento do Campeonato Carioca. E uma final. O primeiro título do ano pode ser conquistado no domingo que vem. O Arrascaeta não jogou, Jorginho não jogou, alguns jogadores importantes não entraram em campo, não sei se entrarão dessa vez ou se ficarão para o jogo de quarta-feira, para domingo. É um desafio, né? O Felipe tem isso daí pelo pouco tempo de treinamento. O Flamengo foi o time que voltou depois de todo mundo. Mas ele acha que a prioridade é deixar todo mundo o melhor possível, sem expor ninguém a isso. Sei que o Arrascaeta já não jogou esse, o Pedro só entrou depois, então tem alguns que ele tem esse domínio, né, de poder falar, opa, ali. Alexandre também entrou. Ele teve que priorizar essa questão do campeonato para não ficar nessa parte de baixo da tabela, no estadual, mas é lógico que o foco maior é Corinthians, eu acho, né, que é o grande evento desse início de ano, né. E o controle de carga é importante para os dois, né? Estamos falando do segundo e do terceiro time que mais jogaram em 2025. Só o Bahia jogou mais do que Fluminense e Flamengo. Porque é algo assim, a curto prazo, eu acho que não muda. Se mudar muito esse planejamento de agora para médio, longo prazo, para o restante do ano que tem, pode até ser. Só que nós temos que lembrar que a temporada ela vai até pré-Copa do Mundo. Então você não vai pensar já no ano todo. Então você tem uma escala ali de processo de treinamento, de quantidade de carga até junho. Então nisso daí eu acho que nada vai atrapalhar essas equipes a princípio, não. Mas em junho você já tem que também, para clubes como o Flamengo, o Fluminense também, né? São clubes que podem ter jogadores na Copa. Isso aí. Fatalmente terão. Né? Pensando aqui rapidamente no elenco. Verdade. E aí você pode ter que dosar também. Né? E vai ter o período também de treinamento, todo mundo vai chegar ali bem. Aí quem for para a Copa do Mundo, obviamente, vai ter uma sobrecarga diferente. Né? E aí você já vai ter que
para o segundo semestre pensar, né? Quem é que isso daí. Quem é que conseguiu descansar, quem é que jogou. Nossa equipe fez um exercício aí de tentar Rapaz, é um desafio. escalar os times, né? Ser setorista de clube nesse início de ano, né? Você tem ali o desafio de cravar a escalação na véspera, cara. Primeiro que é muito difícil hoje você ter acesso a essas informações. Segundo, Barreto, que eu vou te falar, hein? Certamente muito treinador monta time no dia do jogo. Ele vai definir a escalação no dia do jogo. O Zubeldia já está de volta? Quem está melhor? Ainda não. Até a última rodada não tinha entrado. É claro que ele está ali já apareceu como no o CT, treinador né? do time. Já teve Foi anunciado que talvez ele volte, mas não está ainda. Ontem até já tinha informação. Quer dizer, no Fluminense nem o treinador está 100% confirmado ainda, né? O Beiras, né? Aliás, saúde para o do Zubeldia, que vem se recuperando aí de uma intervenção no coração, né? As dúvidas seriam Freitas ou Ignácio, que eu acho que ou JK. Que aí eu acho que o Freitas vem enfrentando um problema. Se eu posso realmente não pôr, não é que você não vai confiar no cara, mas um momento desse para jogar um clássico com tudo que ele vem vivendo, não é fácil você lidar com esse momento, né? De erros, de cobrança, de incertezas, de dúvidas, né? É um zagueiro muito irregular dentro do mesmo jogo, né? Ele tem qualidade, ele chegou bem, né? Começou bem, só que tá difícil nesse início, né? Então acho que se tiver chance, ele vai pôr Ignácio e Gêmeos. Né? Principalmente diante de um time que, contra o Vasco, e é uma marca do Flamengo desde o ano passado, pressiona muito bem saída de bola. O Freitas tem cometido muitos erros. Esse aí é o Fluminense titular de hoje. É o que tem de melhor. Tem o Samuel Xavier na lateral direita, né? Que é um jogador que é fundamental. No meio-campo, o Hércules disputa uma posição com o Nonato. Chega o Savarino, para a gente entender onde é que ele entra. O Serna pode sair para o Boca Juniors. Isso. E aí talvez o Savarino ocupe esse lugar, que não é o preferido dele, né? Pelo lado do prefere jogar onde está o Acosta, mas aí eu tirar o Acosta não dali é difícil, cara. Seria ruim perder o Serna, né? Nesse sentido, ele é uma peça, tem sido uma peça importante. Pensando em composição de elenco, né? E nesse 9 centroavante, cara, o JK, ele seria o cara, vamos dizer assim, mais completo de qualidade de força, qualidade técnica, finalização, para estar nisso. Aí depende dele, né? O Everaldo, ele tem feito muita coisa essa parte tática. Quando ele faz o gol do título da Libertadores, parece que a vaga é dele para sempre. Parece que ele é deslanchado. Chegou e nunca mais larga. Mas aí a situação ela vira a ponto do próprio Diniz, menos de 6 meses depois, não vou falar desistir, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas lavar as mãos. Mas não é o desistir da vida, mas esportivamente sim. Eu tô fazendo por você tem que fazer por mim, porque senão, se a via não for de mão dupla, a gente não vai lugar nenhum. Te ajudar, exatamente. E foi mostrado que o ajuda te ajudar, quando ele se ajudou, deu tudo certo. Parou de se ajudar, deu tudo errado. Então agora ele se apresentou antes de todo mundo, que foi legal a atitude. E se ele jogar, ele tem muito realmente ferramenta boa para ajudar o Fluminense. E o Flamengo, hein? Time? Porque assim, aquele Fluminense que a gente desenhou ali é basicamente o titular, quem está à disposição hoje, né? Aí tem, claro, né, um pouco também de apuração das nossas equipes. Será que o André estreia? Pode ser. Acho que contra o Vasco nem regularizado ele estava ainda. Não estava, ficou o Diogo Alves no banco. Será que pro clássico? Porque para goleiro, nesse ponto, é importante até o goleiro jogar, é um pouco mais tranquilo o jogo, né? O Rossi, né? Ganhar a sequência ali acho que deve jogar Varela na beirada direita. Que jogou o Royal no clássico de quarta. Desses todos aí, só quem não entrou em campo foi o Varela. Claro, o André também. Léo Ortiz entrou no segundo tempo só, finalzinho. No lugar do Vitão até, né? De 3. Isso. A dupla de volante é a mesma, né? Seria a mesma, porque o Everton Araújo e o Pulgar foram muito bem, inclusive. E o Flamengo tá com problema nesse setor, o Jorginho tá se recuperando, entrando em forma, o Saúl tá parado, o De La Cruz também fez uma intervenção no joelho mais uma vez. O Everton vem crescendo muito, né? Tá muito bem. Tá muito seguro. Muito bem. A questão de Plata, Luiz Araújo, Carrascal, Lino e Cebolinha ali, vixe Maria, onde tem umas brigas boas ali, né? Porque o Cebolinha terminou a temporada bem e jogou bem de novo contra o Vasco. O Samuel Lino entrou bem também no segundo tempo. Pela direita, Luiz Araújo e Plata é uma briga eterna desde o ano passado, né? Às vezes até não joga nenhum nem outro, joga o Carrascal por ali. O que dá o Plata uma vantagem, que o Plata também joga por dentro. Porque o Luiz Araújo joga também na esquerda. Não custa nada jogar todo mundo aí. Porque é bem provável que o Felipe Luiz queira fazer o que fez contra o Vasco, né? Controlar os minutos dos jogadores. Isso aí.
Porque assim, a Bruno Henrique jogou um tempo, Pedro jogou outro, Samuel Lino entrou no segundo tempo, Luiz Araújo também. O que a gente tem que entender é que a recuperação de quarta para domingo, você estando bem fisicamente, é tudo ok. Sendo o primeiro jogo de cada um, você vai ter uma demora, né, uma sobrecarga de jogo importante, por melhor que foi o processo de treinamento. Então, nisso, é só eles que têm esse controle para poder falar por quem vai para o jogo ou não. Só que o Flamengo, como ele joga também sob seus domínios, ele domina o jogo, se ele estiver bem tecnicamente, ele vai dominar. Então, ele vai correr, entre aspas, menos em algumas características, né? Hoje se diz no futebol que quem corre certo, corre menos, né? Sim. E só lembrando Contra o Vasco teve muito isso. O Flamengo tem tido muita dificuldade recente com o Fluminense. É verdade. Tem um time no Brasil que tem incomodado muito o Flamengo de forma corriqueira, é o Fluminense. Inclusive na reta final... Né? Só teve um jogo do Fluminense que eu acho que o Flamengo começou a fazer gol antes, não sei se foi o último jogo deles. O último pelo brasileiro foi aquele do 2-1. O Flamengo diminuiu e estava na reta final ali da disputa pelo título. Mas é um time muito forte do Fluminense fisicamente. Hora de fazer mais um rápido intervalo.